Olá, Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. olá. Boa Estamos... noite. Boa noite, estamos aqui para o nosso encontro mensal do nosso Clube do Vinho. Hoje a gente vai falar sobre degustação, sobre técnicas, né, principais características de avaliação de um vinho e vamos falar um pouco também sobre a região da Toscana. Vamos só esperar mais meninas entrarem e a gente Giovana. já começa a nossa aula. Ótimo. Boa noite. Boa Estamos só noite. aguardando uns minutinhos, mais meninas entrarem para a gente começar. Ó, Giovana dizendo que a câmera do computador não quer abrir. Não tem problema, Giovana. Eu acho que se abrir, ok, mas, né, Silmara? Sim, não A tem câmera da problema. Giovana não tá abrindo. Vou dar mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá, pessoal? É só para ver se mais pessoas entram com a gente ao vivo. Eu vou tentar entrar e sair de novo. Todas as minhas reuniões no Zoom tá me dando problema com a minha câmera. Não sei o que aconteceu. Tem problema, Gil, a gente aceita você de novo. Jess, se você quiser ir dando as boas-vindas, porque eu tô com a câmera já, a Sim, fica tela já tranquilo. na apresentação. Olá, Priscila, Thaís, Olá, meninas, boa noite. boa noite. A gente vai começar já já, tá bom? A gente só tá esperando mais um minutinho, 2 minutinhos até todo mundo entrar. Estou preparada. E preparadas, isso mesmo. Estamos Adorei. todas preparadas. Vocês que estão aqui conseguiram separar um vinho da Toscana? Eu acabei de pegar um aqui, ó. Sim, eu consegui. Qual é o Eu... seu? Eu consegui o que você falou, ah, o Chianti. Chianti, É. clássico. Eu também fui no Chianti clássico. Eu Eu fui no também. Decanter. Ah, que maravilha! O meu também Tá foi tendo uma toda a hora no experiência, decanter. né, Priscila? Ai, maravilhosa. É, Que legal, Daniela, muito bom. Decantei para esses vinhos mais E fui na dica do rótulo encorpados. também, nas letrinhas lá, DOCG. Ó, que DOCG, o meu legal! também veio com o DOCG, mas eu não coloquei no. Ele ficou natural. Eu acabei, eu tô com um italiano, mas eu tô com um de Piemonte. Então, quer dizer, eu tava tomando esse vinho com meu marido, falei assim, ai, meu Deus, tem que ir lá, logar lá no log nas gringas. Aí eu falei assim, ah, vou levar esse Nebbiolo. Aí Tá depois eu conto a ótimo. história do Nebbiolo para vocês. Sim, o Nebbiolo Olá. é um dos clássicos, dos três clássicos italianos. Eu vou já começar com vocês, tá? Que estão aqui, e a todos que estão ao vivo com a gente no Instagram e no Facebook. E hoje a gente vai falar sobre as principais características de avaliação para uma degustação de vinhos. Então, quando a gente vai em degustações guiadas, o que que a gente avalia? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e também um pouco sobre a região da Toscana, essa região maravilhosa da Itália. A Itália, ela é uma das maiores produtoras de vinho, né? Eu peguei um dado aqui porque eu achei assim impressionante que eles fabricam por ano 3,83 bilhões de litros de vinho. É muito vinho, é muito vinho. Agora, em 2023, se eu não me engano, 2024, eles perderam a posição para a França, mas sempre fica ali, França e Itália competindo aí na produção de vinhos. E eu espero que já todas já estão com a taça nas mãos, né? Então a gente vai começar a nossa aula.
E o primeiro critério que a gente avalia numa degustação de vinhos é a análise visual do vinho. Aqui eu coletei essa imagem da internet, e vocês podem ver a evolução na cor dos vinhos, né? Então, nos estilos de vinho, vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos tintos, eles podem atingir toda essa coloração. É bem interessante analisar a cor do vinho. E a aparência do vinho é o primeiro passo para a gente, né, degustá-lo. A gente já começa ali no visual. Então, a cor, ela pode indicar muitas coisas, como a idade do vinho, para quem entende muito, até mesmo a variedade e até possíveis falhas, né? Afinal, quando a gente olha para o vinho, se tem ali algum resíduo, alguma sujeirinha, a gente já sabe que talvez não esteja tão legal esse vinho. Então, é por isso que quando a gente vai em um restaurante, o garçom ele serve aquela provinha, né, para a gente avaliar visualmente e depois degustar para ver se não está estragado, né? Essa é a função daquela provinha que o garçom nos dá no restaurante. Aquela provinha não é para você ver se você gosta do vinho ou não. É, você pediu, né? Pedido o seu vinho. É para você ver se está estragado ou não. E aí, se tiver, você pode mandar ele voltar e trazer outra garrafa. E a gente avalia primeiramente pelo visual, né? Se não tem nenhum resíduo ali, nenhuma sujeira, e depois pelo olfato, né? Vendo se não tem cheiro algum de estragado. Pode ser quando o vinho está contaminado, ele tem um cheiro de papelão molhado, de cachorro molhado, né? Então são esses critérios que a gente avalia olfativamente e depois a gente vai para a prova da degustação para ter certeza se está estragado ou não. Como eu disse, se tiver, manda o garçom voltar, né, para trazer outra garrafa. E é isso, é para isso que serve aquela provinha que o garçom te dá quando você vai no restaurante. Mas a primeira avaliação é realmente a aparência do vinho. Então, como eu disse, tintos mais jovens, eles tendem a ter uma cor mais viva, um rubi mais vivo. E quando eles vão ficando mais envelhecidos, eles já vão para os tons amarronzados. Isso acontece também com uvas mais encorpadas, como é o caso das uvas da Itália, são uvas bem encorpadas. Então, vocês vão perceber na coloração do vinho um tom mais acastanhado nessa coloração. Se vocês estiverem com a taça na mão e já vão avaliando, o ideal é ter um guardanapo, talvez um guardanapo branco ou uma toalha branca para você poder avaliar bem. Mas você sempre vira a taça, avalia a cor, coloca a sua mão, você consegue ver se ele é mais translúcido, se, né, se a cor é mais encorpada ou não. Isso já te dá um indicativo de como é esse vinho, né? Então, aí falando de vinhos brancos, que não é o caso do que a gente está avaliando hoje, né? Eles vão de amarelo mais palha, mais clarinho, até um dourado bem intenso. E os rosés, eles vão de rosado claro até um salmão e um rosado assim mais alaranjado, tipo casca de cebola. Então, você consegue captar toda essa coloração, né, de determinados vinhos, dessa roda de coloração. E o brilho desse vinho, ele vai indicar o frescor e a vivacidade. Então, se você notar que um vinho ele tem brilho, pode ter certeza que ele é um vinho mais fresco, um vinho mais jovem. E a transparência, daí já revela, né, se tá tudo ok com esse vinho, né? Se ele não tem nenhuma partícula, se ele tá limpinho, quer dizer que o processo foi bem feito, ele tá ok para consumo. E olhar o vinho já é uma forma de saboreá-lo, né? Então, aqui fala como fazer uma análise visual, que é essa que eu disse para vocês, né? Sempre colocar o guardanapo branco para você ter mais visão, né, embaixo da sua taça e observar a cor. Vocês querem dar uma opinião aí sobre o que vocês têm na taça, principalmente as meninas que pegaram o vinho da Toscana? Podem abrir o microfone e falar. Quer falar um pouquinho, Daniela? Ah, bom, eu acho a cor do vinho tinto a coisa mais linda do mundo. O seu é um Chianti, é Que isso? anticlássico, sim. Você E conseguiu notar esse tom um pouco mais puxado para o sim, amarronzado? eu achei bem interessante quando você falou que as uvas italianas elas são mais amarronzadas e tem um tom mais de madeira, assim, realmente. Eu nunca Exato. tinha pensado nisso, eu acho, mas eu sempre percebi a diferença. É Se você interessante quando a olha, gente recebe a informação e a coisa fica mais clara na exato. nossa cabeça. Se você olhar as pessoas que apreciam bom vinho, né, tanto sommeliers quanto os especialistas e mesmo os degustadores, eles chamam de halo, essa parte da bordinha, né, do líquido ali. E você consegue Uhum. perceber bem nessa parte um tom acastanhado nos vinhos da Sim. Itália, né, é bem interessante.
Então, essa é a Muito primeira prova que interessante. você faz, é a visual. E é muito bom você observar para você ver se é um vinho mais jovem ou não. Por exemplo, eu estou aqui com um Brunello de Montalcino, né? Ele é de 2018. A gente já vai falar mais sobre ele, mas para esse vinho, essa safra de 2018 é um vinho jovem, tá? Então, ele tá bem vívido aqui na minha taça, sabe? A cor tá bem brilhosa, o que indica que é um vinho mais jovem. Eu tô cometendo um infanticídio abrindo esse vinho aqui, porque ele é bem novinho mesmo. A próxima análise que a gente faz do vinho é a olfativa. Aqui nessa foto tem ali, né, a roda olfativa. E essa é uma das partes mais interessantes de análise do vinho. Por quê? Porque 80% do nosso paladar é formado pelo olfato. É por isso que quando a gente fica doente, gripado, né, a gente não consegue sentir o gosto das coisas, porque afeta o nosso olfato, consequentemente afeta o nosso paladar. E quando você prova um vinho, né, um vinho que é uma bebida muito aromática, você pode identificar aromas nesse vinho, o que torna tudo mais interessante. E aí nós temos três classificações de aroma: os aromas primários, os aromas secundários e os aromas terciários. Os primários, eles vêm diretamente da uva. Então, da uva ou do terroir, né? Terroir é uma palavra francesa que indica um conjunto de fatores, tanto naturais quanto humanos. Então, naturais é o solo, o clima, o relevo, e humanos as técnicas que aquele produtor usou para produzir aquele vinho e também, às vezes, a cultura da região, né? Como que é feito, as características da cultura daquela região. E nos aromas primários, que vêm diretamente ou da uva ou do terroir, eles estão ligados geralmente a frutas, flores, aromas herbáceos ou minerais. E esses compostos, né, esses aromas primários, eles estão ligados a terpenos, que é uma substância que é encontrada na uva e que são naturais e responsáveis por essas notas. Terpeno é, por exemplo, óleo essencial. Vocês usam óleo essencial? Usam? Uhum. Então, óleo essencial é terpeno. Tudo que tem cheiro tem esse composto que é chamado terpeno. E muitas vezes as coisas da natureza compartilham do mesmo terpeno. Então, é por isso que você consegue encontrar, por exemplo, notas de frutas vermelhas num vinho, porque compartilham do mesmo terpeno. Assim como num vinho Carmené, por exemplo, você encontra, quem sabe, qual o cheiro principal que a gente encontra num vinho Carmené? Já provaram Carmené? Você sabe, Daniela, qual é o cheiro que é característico do Carmené? Não sei, mas eu gosto, é uma uva que eu gosto muito. É pimentão. O mesmo terpeno, Pimentão. o mesmo terpeno que é a pirazina que a gente encontra no pimentão, a gente encontra na uva Carmené. Então, por isso que tem muita gente que não gosta do vinho Carmené, por causa desse cheiro, desse aroma do pimentão, que é um aroma mais de vegetal, né? E já os aromas secundários, eles surgem durante os processos químicos que acontecem na fermentação, né? Então, quando está fermentando ali, quando a levedura está comendo o açúcar, né, ali daquele suco, transformando em álcool, transformando em gás carbônico, acontece ali reações químicas que produzem os aromas secundários. E quais são os aromas que podem surgir durante a fermentação? Então, manteiga, queijo, fermento, notas de cheiro de pão, por exemplo, tudo isso pode surgir durante a fermentação. Já os aromas terciários, eles se desenvolvem com o envelhecimento do vinho. Esses que a gente está provando hoje, os vinhos italianos, eles são vinhos de guarda. O que significa isso? São vinhos que podem ser armazenados por longos períodos. O Chianti, por exemplo, ele pode aguentar, né, de armazenamento, de envelhecimento, até 10 anos, por exemplo. O Nelo de Montalcino, que é o que eu estou tomando hoje, ele aguenta até de 30 até 50 anos de guarda. Então, são vinhos com muito potencial para envelhecimento, que pode ser feito tanto na garrafa quanto na barrica. E esse processo de envelhecimento também ali acontece reações químicas que produzem aromas. E esses aromas são os terciários, como couro, terra, cogumelos, especiarias, aquele cheiro apimentado, sabe? Que a gente percebe muitas vezes no vinho.
ou de frutas secas, de baunilha, um aroma mais tostado que vem da madeira ali, né? O próprio cheiro de madeira, né? De carvalho, né? O aroma de carvalho vem do processo de envelhecimento desse vinho, que pode ser tanto na garrafa, né? Se a gente comprar, por exemplo, esse vinho que eu comprei de 2018, se eu não tivesse aberto ele, eu poderia guardar por 30, 50 anos numa boa, que ele ia ficar cada vez melhor. São vinhos com muito potencial de guarda, né? São características dessas uvas que permitem que elas sejam armazenadas por muito tempo. E depois, aqui nesse slide, a gente fala, né, como fazer uma análise olfativa. Eu falei aqui dos aromas, né? Então, frutado, floral, especiarias, aromas terrosos, aromas de madeira, de minerais. Tem um aroma que eu até estava falando, a Jess estava num evento meu agora recentemente, e eu falei desse aroma. Esse aroma é chamado Saubois, que é uma palavra francesa. E eu acho tão interessante esse aroma que eles escrevem, que é Saubois, quer dizer cheiro de floresta de outono úmida. Só para Uhum. vocês terem uma ideia de onde chega a descrição dos aromas. Então, quem Uhum. não vive um outono como a gente vive, né, que caem as folhas todas das árvores, né, que você pode caminhar num parque e sentir aquele cheiro daquelas folhas pisadas e úmidas, não conhece esse aroma, né? Mas as pessoas que vivem em países onde tem um outono bem definido conseguem descrever esse aroma no vinho, Soboá chama. Mas também tem aromas, por exemplo, de grama recém-cortada. Ou, por Hum. exemplo, no Sauvignon Blanc, que é um bom exemplo que eu gosto de dar. Não sei se vocês gostam de Sauvignon Blanc. Ai, Gostam? adoro. Alguém tem gato Uhum. aqui? Não? Porque no Sauvignon Blanc você consegue sentir o aroma de xixi de gato. Uau. Que é um aroma Ai, meu mais. Deus. É um cheiro de amônia, sabe? Aquele cheiro que Hum. arde um pouquinho o seu nariz. Eu amo Sauvignon Blanc. E eu não tenho Uhum. gato, então eu não consigo identificar com tanta facilidade. Eu consigo relacionar esse cheiro à amônia. Mas quem tem gato relaciona automaticamente ao xixi de gato. É muito interessante. E o que nos faz pensar é que nós não conseguimos relacionar esses aromas com coisas que a gente não conhece. Afinal, nosso aroma, nosso nariz só percebe os aromas que a gente conhece. Então, por exemplo, um brasileiro, ele não vai saber o que é, a maioria, né, não vai saber o que é alcaçuz, por exemplo, que não é uma coisa que a gente tem no Brasil. Então, vai ser difícil para a gente reconhecer esse aroma. Ou, por exemplo, para quem mora aqui nos Estados Unidos ou na Europa, reconhecer o cheiro do maracujá, que não é uma coisa que Hum. eles têm, o da goiaba não é uma coisa que eles têm. Então a gente reconhece normalmente aromas que a gente já tem na memória olfativa, tá? Então é treino, você tem que treinar, sentir os aromas, sentir o cheiro de tudo que você come, né? Então antes de comer, sente aquele aroma, tá cortando grama, abre sua janela, sente aquele aroma da grama recém-cortada, tá caminhando no parque, sente os aromas, né, das vegetações. Isso é muito importante para você treinar o seu olfato quando você for degustar um vinho. E aí depois a gente parte para análise gustativa, né? Que aí chega a parte boa de realmente você provar o vinho. E como que você vai fazer uma análise gustativa? Ah, antes de eu falar da análise gustativa, eu esqueci de um ponto. Quando você vai sentir os aromas do vinho, primeiro você sente com a taça parada, tá? Então você dá aquela cafungada mesmo, não tenham vergonha, na taça de vinho. E aí você vai perceber os aromas desse vinho. Mas depois você vai girar levemente para abrir o buquê que a gente fala, né? Que o buquê é o conjunto de aromas. E vocês vão perceber que quando vocês giram a taça e vocês colocam, né, ao seu nariz, Hum. os aromas se abrem, né? O cheiro fica Oh, muito com mais certeza. forte. É uma É. experiência, né? Fica muito mais forte, né, Adriana? Isso porque Isso. a taça já é feita nesse Gente, é formato, com esse impressionante, é bojo. isso mesmo. Sim. Esse bojo Hã? mais largo da taça de vinho tinto é justamente para isso, para que o vinho entre em contato com o oxigênio e abra esse buquê. Por isso que a gente não pode, se a gente quiser degustar, encher a taça até aqui em cima, porque a gente não vai conseguir girar, certo? Então, quando a gente É. está degustando, sentindo os aromas, o ideal é servir um pouquinho, né? Um terço ou dois terços da taça, para você poder girar e ter essa experiência olfativa. E aí você sente o aroma e agora a gente vai para a parte gustativa, né? Então, você analisou a cor, fez uma análise visual do vinho, você vai sentir os aromas com a taça parada,
Você vai girar a taça e sentir, né, o buquê se abrindo, né, quando você deixa o vinho entrar em contato com o oxigênio. E agora você vai provar o primeiro gole. Como funciona o primeiro gole? Você coloca na boca e deixa esse vinho passear pela sua boca. Isso porque vocês podem ver por essa foto aqui que cada parte da nossa língua sente um sabor. Então, se a gente Uhum. simplesmente colocar na boca e engolir, a gente não vai ter essa experiência, certo? O enólogo foi lá, fez tudo com tanto carinho e amor, demorou muito tempo, que nem esse Brunello de Montalcino, ele precisa de 5 anos para chegar no mercado. Eles não podem vender antes de 5 anos. E aí você colocar na boca e nem degustar? Não, não dá, né, pessoal? Então, coloca na boca, deixa o vinho passear, e aí sim você vai ter uma análise melhor gustativa. E aí a gente vai para os quesitos que a gente avalia na boca, né, na parte gustativa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quais são os quesitos que a gente usa, né? É observar quando a gente está provando o vinho. Então, o primeiro deles é a doçura, né? Então, a doçura é o contrário do seco. Então, existe vinho seco, meio seco e doce. Esses que a gente está provando hoje são secos, né? E vocês podem perceber isso pelo açúcar residual, né? Então, a gente vai provar e ver o que que tem de açúcar nesse vinho. Lembrando que é açúcar proveniente da uva, tá? Vinhos de mesa, que a gente consome muito no Brasil, é colocado açúcar proveniente da cana-de-açúcar. Mas Hum. esses vinhos finos são açúcares residuais, açúcares que ficaram ali residualmente após a fermentação. Lembrando que a levedura, ela come o açúcar e transforma em álcool e gás carbônico, né? Mas aí acaba ficando açúcar residual, que é onde a gente avalia entre seco, meio seco e doce. É o primeiro critério de avaliação. Esses que a gente está provando são secos. Depois a gente vai para a acidez. E eu costumo dizer que a acidez é a vida do vinho. Um vinho, se ele não tiver Hum. acidez, ele fica sem graça. Hum. Então, como a gente avalia a acidez? Pela salivação. E normalmente é uma salivação nessa parte aqui, ó. Quando você coloca o vinho na boca, você já sente a sua boca salivar. E depois que você engole, você sente uma retrossalivação. Então, você vai continuar salivando. Podem experimentar. Coloquem um golinho na boca, vocês já vão sentir a boca salivar. E depois que você engole, você continua sentindo sua boca salivar, que é a retrossalivação. Isso é causado pela Meu Deus, como é acidez. que Silmara, como é que a gente não percebe essas coisas? Você está falando e eu estou tendo todas essas experiências. Sim, é uma experiência, você usou a palavra certa. E eu costumo dizer Ah, a boca assim, está quando eu tô salivando, eu dando. acabei de engolir, a boca está salivando, gente. A gente não Sim. percebe isso quando está tomando Não. vinho. E tem vinhos que fazem salivar mais, é por isso que a gente observa, né? Por isso que isso é um critério de avaliação. Porque, por exemplo, vinhos brancos são muito mais ácidos que os vinhos tintos. Então, quando a gente vai harmonizar, a gente tem que levar essas características em consideração. Porque, por exemplo, a acidez, o que ela faz? Vamos pensar comigo, tá? Vamos ver se eu consigo tirar essa resposta de vocês. Se você está salivando, o que está acontecendo com a sua boca? Qual é o processo que está acontecendo da sua boca? Você está salivando, você está engolindo essa saliva. Você está limpando o seu paladar, Limpando. certo? Hum. Então, pensando nessa característica de vinhos mais ácidos, se eles limpam o paladar pela acidez, eles combinam muito bem com fritura, por exemplo, que é gorduroso, que vai limpar o seu paladar. Ou com queijos muito cremosos. Sabe aqueles queijos que você come e ainda fica ali no na sua boca, por eles serem Nossa, eu muito, tenho que anotar muito isso, é muito cremosos? interessante. Sim. Então, quando você harmoniza um prato desse, um prato mais gorduroso, ou um queijo mais cremoso, coisas assim, com um vinho mais ácido, vai limpar seu paladar, vai ficar muito mais agradável, né? Esse processo de degustação. Então, realmente é uma experiência, e a gente avaliando todos os critérios torna tudo mais interessante. Você precisa fazer isso sempre que você for degustar um vinho? Não, claro que você vai chegar um dia cansada em casa, você vai querer abrir ali
o seu vinho, colocar na taça e tomar para relaxar. Você não vai precisar ficar observando esses critérios todas as vezes que você for degustar um vinho. Mas, quando você quiser se divertir e tornar essa experiência muito mais interessante, é legal sim avaliar esses critérios e às vezes até anotar, né? Ter um caderninho ali com as suas preferências, com o que você gosta mais, fazer degustações, né? Guiadas em vinícolas, com os amigos, degustações às cegas, é muito interessante. Então, você cobrir o rótulo do vinho e ficar ali brincando de tentar adivinhar que vinho é esse. É muito interessante. Depois da acidez, outro quesito que a gente avalia são os taninos. E o que são os taninos? Os taninos, eles são uma substância que a gente encontra geralmente na casca da uva tinta, tá? Muito mais na casca da uva tinta. Na uva branca até tem, mas não é muito. Então a gente avalia taninos em vinhos tintos, né? E rosés, mas rosés tem pouquinho, né? Porque no processo de fermentação eles ficam um pouco de tempo em contato com a casca. Já os vinhos tintos, eles passam pela fermentação completa em contato com a casca, né? E depois eles estão prensados e feita a separação dos sólidos para os líquidos. E aí a gente avalia o tanino. O que que é o tanino? É essa sensação de adstringência na boca, de secura, né? Sabe quando você prova um vinho e seca essa parte da gengiva aqui, como se você tivesse comido uma banana verde ou um caqui verde? Já sentiram essa sensação? Então, essa é a sensação que o tanino causa na boca. Essa sensação de secura. E a gente considera, né, a gente usa o critério de avaliação entre suave, firme e agressivo. Os vinhos italianos, eles normalmente têm de firmes, taninos até agressivos, assim, se você não usar o decanter, não deixar esse vinho aerar, você vai sentir muito presente o tanino. Então, por isso que eu recomendei lá no grupo, né, de todas vocês abrirem o vinho, deixar ele aerar, né, deixar servido na taça se você não tiver um decanter, ou até mesmo decantar, porque são vinhos com bastante presença de tanino. Depois a gente avalia o álcool. E a sensação do álcool é o calor, né? É quando queima a nossa garganta, a nossa boca. Então a gente também avalia, né, em um álcool equilibrado, um suave, equilibrado ou mais quente. O próximo passo é o corpo do vinho. Eu acho que esse vocês já ouviram falar bastante, né? Um vinho encorpado, um vinho não tão É, encorpado. O que que significa o corpo do vinho? É o peso do vinho na nossa boca. Então, para critério de avaliação, a gente considera três exemplos para comparar: água, suco de laranja e suco de manga. São três ótimos exemplos. Então, vocês conseguem entender a diferença da água na sua boca com o suco de manga, o peso, a espessura do líquido? Então, é esses critérios de avaliação que a gente compara, né? Então, a água seria um corpo leve, já o suco de laranja, um corpo médio, e o suco de manga bem encorpado, né? Então, é esse o critério que a gente usa para se referir ao peso do vinho na boca. Depois a gente avalia a persistência. E o que que é persistência? É quanto tempo dura esse sabor na minha boca. É curto? É médio? É longo a persistência desse vinho? A gente avalia isso também, né? Então, quando você toma e aquele sabor persiste na sua boca. Mas o que a gente procura, né, avaliando todos esses quesitos, é o equilíbrio. No final, a gente vai dar a nota lá para o vinho que a gente gostou ou não, de acordo com o equilíbrio. O que que significa isso? É que nenhum elemento desses que a gente citou se sobressaiu. A gente quer que todos esses hum, elementos se complementem. É por isso que a gente ouve falar os sommeliers falando, esse vinho é um vinho bem equilibrado. Eles querem dizer que todas essas características estão se complementando e nenhuma está se sobressaindo. É um vinho que é agradável ao seu paladar, né? É bem elegante, que a gente costuma dizer. Aquele vinho que nada chama atenção, ele é elegante, ele é classudo. E aí a gente vai para a harmonização, né? Depois a gente vai pensar com que tipo de comida esse vinho combina. E aí é como eu disse, para critérios de harmonização, que a gente pode falar em uma próxima aula, a gente pode avaliar a harmonização ou por contraste, né? Como eu disse, assim, eu tenho uma comida gordurosa, uma fritura, então eu vou tomar um vinho mais ácido, porque a acidez contrasta com a gordura e vai limpar meu paladar. Ou por equilíbrio, né? Por comparação. Vou usar um vinho mais doce com uma sobremesa, por exemplo, né? Então, um vinho bem doce, vamos citar assim, um moscatel, ou então um vinho do Porto.
São vinhos que harmonizam muito bem com sobremesas, por isso que eles são chamados de vinhos de sobremesa. E aí, com relação aos outros vinhos, a gente vai comparar. Então, se eu estou comendo uma salada, por exemplo, com que vinho que eu vou harmonizar uma salada que é bem levezinha, né? Eu tenho Hum, que encontrar um vinho leve também para harmonizar com essa salada. Será que um vinho branco, um Sauvignon Blanc, que é bem refrescante, bem ácido? Ou eu estou comendo, por exemplo, um churrasco. Que vinho que eu vou harmonizar com churrasco? Tem que ser um vinho mais encorpado, tem que ser um vinho, né, de médio corpo para encorpado, para harmonizar bem com essas carnes que eu vou provar ali no meu churrasco. Então a gente sempre tem que avaliar assim, ou por comparação ou por contraste, tá? Para fazer a harmonização. Mas a gente pode brincar com a harmonização e até falar mais numa próxima aula. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre os vinhos da Toscana, que são Claro, vinhos eu posso muito fazer uma pergunta? elegantes e clássicos. Pode? Falando sobre isso que você mencionou agora, dos vinhos leves, o que que a gente tem que combinar? Como é que fica aquela regra que a gente sempre ouve de que vinhos brancos é para peixe e vinhos tintos é para carne? Justamente pela harmonização por equilíbrio. Ah, vocês lembram que eu falei do tanino, certo? O tanino, ele, se você está comendo um peixe, peixe tem uma substância chamada iodo. E o iodo com o tanino, eles não se dão bem. Acontece uma reação química ali que não é legal, dá um gosto de metal na sua boca. É por isso que a gente nunca deve comer sushi, sashimi com vinho tinto. A gente sempre come Ah, sushi, sashimi, principalmente esses dois pratos, com vinhos brancos, no máximo um vinho rosé ali, por conta do tanino. Então, peixes, se forem peixes levinhos, grelhadinhos assim, é o ideal mesmo, vinhos brancos. Aí, dependendo de como você vai comer esse peixe, por exemplo, se eu fosse harmonizar uma moqueca, vamos dizer que eu faço uma moqueca, ela já é mais cremosa, certo? Você coloca ali o leite de coco, eu na minha coloco creme de leite, eu nem sei como é a moqueca original, mas na minha eu coloco leite de coco, coloco creme de leite, coloco bastante tempero, certo? Azeite de dendê ali. Vamos concordar que é um peixe, mas é um peixe mais temperado, certo? Uhum. tem Dentro bastante dos gordura. brancos. Oi? Tem bastante gordura, principalmente se você colocar o creme de leite. Exato, né? Que creme de leite é gordura. Então já partimos daí. É uma comida já mais gordurosa, então vai bem com a acidez do vinho branco, certo? Dentro dos brancos, qual eu posso harmonizar? Porque não é um peixe grelhado só com sal e pimenta, é bem temperado. Então, dentro dos brancos, eu vou partir para um branco mais encorpado. Qual seria esse branco mais encorpado? Um Chardonnay, por exemplo, né? Entre Sauvignon Blanc e Chardonnay, Chardonnay é bem mais encorpado. E muitas vezes ele vai até para a barrica, ele envelhece. Então, ele pega todos aqueles aromas secundários e terciários. Então, é um vinho mais encorpado dentro dos brancos, que eu posso harmonizar com esses pratos de peixe mais pesados. Agora, se for um um peixinho ali grelhado, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, são ótimas opções, né, para esses pratos mais levinhos, assim como salada. Meu Deus, que meu favorito. Aí as carnes, você já consegue harmonizar melhor, né, as carnes vermelhas, principalmente, com os taninos, né, do vinho tinto. Mas é claro que dentro do vinho tinto também tem essa escala. Por exemplo, um Pinot Noir é um vinho bem levinho, tinto, né? Já não compara com esse Brunello de Montalcino que eu tô aqui, que é muito mais encorpado, né? Então, você tem que sempre avaliar esses critérios para você combinar. Então, por exemplo, um Pinot Noir eu consigo harmonizar com pratos de carne, mas pratos mais leves, né? É sempre avaliar, será que tem muito tempero? Será que é muito gorduroso? O que que eu vou combinar, sabe, com isso? E uma dica que não é uma regra, mas funciona muito bem, é pegar o vinho da região do prato que você está preparando ou que você está comendo no restaurante. Os restaurantes Hum. já fazem isso, né? Quando eles vão te dar indicação. Eles já pegam o vinho daquela região. Então, qual vinho é produzido naquela região? Por exemplo, da Toscana. Que prato que eu vou comer da Toscana? Com qual vinho eu vou harmonizar? Pode falar, Posso, Daniel. muito rápido, seguindo a pergunta do peixe, aonde o bacalhau entra
qual categoria, né, que o bacalhau vai entrar, o bacalhau fresco, o bacalhau seco, porque a gente sabe que nós estamos hoje falando da Toscana, mas o português come muito bacalhau e normalmente ele bebe o vinho tinto. Sim. É, em critério de harmonização, como eu disse, regras são para ser quebradas, então a gente vai ver países que entendem muito de vinho, mas fazendo suas próprias harmonizações ali do jeito que eles querem, Entendi. afinal, o paladar é uma coisa muito particular, né? Mas Uhum. quando a gente fala de peixe, o ideal é harmonizar com O um branco. vinho branco, por conta Tá. dos taninos, tá? Mas no caso do bacalhau, ele já é um prato mais pesado, bem temperado, salgado, né? Já começa pelo sal. Pelo Aí se você sal. coloca uma se você coloca uma azeitona, por exemplo, né? Muitas vezes tem azeitona nos pratos. Então, são pratos mais pesados. Eu harmonizaria com chardonnay, né? Tá. Ou com vinho mais encorpado, né? Das uvas mais encorpadas dos brancos. Mas é questão de paladar. Quando fala de harmonização, você tem que provar. Não adianta só você ir pela indicação dos outros. O ideal é você provar. Agora, tem coisas que não combinam realmente por composição química, né? Como eu falei do sushi, do sashimi com vinho Sushi. tinto, né? A gente vê post na internet de piada assim das pessoas tirando sarro de gente que posta um DV Catena com sushi. DV Catena é Malbec, né? E é um Uhum. vinho de médio corpo para encorpado, dependendo do produtor ali, e Que eles vai estão bem com comendo com sushi e churrasco. sashimi. Exato. Então imagina, você tá com aquele, você não percebe, porque você nunca teve acesso a essa informação, então às vezes passa batido no seu paladar, Uhum. mas quando você aprende sobre aquilo, é impossível. Sabe aquela frase, não tem como desver, É, não tem Uhum. como voltar atrás. Uma vez é, que você sente, né, aquele gosto de metal que causa a reação química entre o iodo e o tanino, não tem mais como você desver. Você vai sempre sentir aquele gosto. Então, tem que provar, tem que fazer suas próprias harmonizações, né, de acordo com o seu paladar, porque a harmonização é isso. Tem algumas regrinhas, mas, na verdade, as pessoas nem falam de regras, elas falam de dicas, né? São dicas que você Uhum. pode usar, mas no mais é provando mesmo para ver o que, que o seu paladar se adapta melhor, né? Então, no caso do bacalhau, eu harmonizaria com o chardonnay, que eu acho que ficaria perfeito. Se for um chardonnay barricado, que é esse que envelhecem, fica melhor ainda. Aí agora eu vou partir para Toscana, para daí a gente já provar melhor o nosso vinho, né? Ah, aqui eu coloquei umas fotos dessa região, é lindíssima, é um sonho meu conhecer a Toscana, conhecer a Itália de modo geral, né? Então, como eu disse, a Itália produz muito vinho. Pensa, 3,83 bilhões de litros de vinho, é muita coisa. E eu anotei outro dado também, que na região da Toscana, né, os registros dessa registros do vinho nessa região, eles remontam do século VIII antes de Cristo. Então, lá com os etruscos, né, que começaram a fabricação desse vinho, não é nada parecido como é hoje, né? Eles não tinham a tecnologia que tem hoje na fabricação do vinho, que faz ele ficar mais alcoólico, que faz ele ter um vinho que dá para guardar por muito tempo. Mas desde essa época eles já estavam lá produzindo vinho e provando. Então 2.500 anos para trás, é muito, muito, muito tempo. E depois veio com o Império Romano, né, a- o crescimento dessa região de produção de vinho. E eles são muito conhecidos pelo vinho, mas também pela azeitona, né, pelas oliveiras e pelo trigo. Então é uma região produtora de vinho, mas também de azeite, de muito trigo. E é linda, né, maravilhosa. Tem um clima mediterrâneo, né? Assim, eu acredito que é um clima mais agradável durante o dia, fica um pouco mais fresco à noite e de manhã. E as paisagens são dignas de pintura, né? Representa o coração da cultura italiana. A capital é Florença. E eu achei Uhum. interessante que é o berço do Renascimento e lar de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, e é conhecida mundialmente por seus vinhos elegantes e clássicos. Então pensa, é um sonho, né? Alguém aqui já foi para Toscana? sim, sim. Inclusive, ai, desculpa. Pode falar, Adriana. Estamos te Ah, ouvindo. eu tô falando? Ah, tá bom. Uhum. Então, meu marido é italiano, então nós vamos sempre.
Ai, que delícia. Ai, sim. E o ano passado, eu fui visitar minha prima, que mora numa cidade bem pequenininha, que se chama Pistoia. Ela fica a 35 minutos de Florença. E nós fizemos a região do Chianti para chegar em Roma de carro. E foi Ai, que muito delícia. maravilhoso. Foi muito bom, inclusive, para o ano. Já estou programando a viagem do ano que vem e nós vamos nos aposentar lá daqui a uns 4, 5 anos, entre Bolonha e Cheers. Florença. Mas, Silmara, eu tenho uma questão, assim, na Itália, eu queria saber se tem alguma coisa que nos seus estudos se comprova isso. O vinho lá, ele não me faz mal, como o vinho daqui faz. Eu posso tomar um vinho velho, como também um vinho novo, muito tarde da noite, eu consigo dormir bem, eu não me sinto pesada, enfim. Tem alguma coisa nos vinhos italianos que a gente não é um vinho, porque assim, aqui eu estou tomando vinho daqui, eu tenho um subscription do I think it's Angel Wine, e vem vinho de todos os países. Mas, assim, tem alguma coisa nesses vinhos que me deixa, assim, muito estufada. E, às vezes, eu durmo por 1 hora, 2 horas, e depois eu me acordo e não consigo dormir mais. Inclusive, eu estava até evitando tomar vinho. Aí eu disse, meu Deus, mas como é que eu faço isso? Como é que eu tenho um jantar com meu marido sem uma taça de vinho do lado? Me explica. Eu Se não, é alguma eu coisa não da sei de. cabeça, se é relacionado a estresse também. Isso que eu ia te falar. Eu não sei, eu não pesquisei sobre isso a fundo. Eu sei sobre histamina, por exemplo, eu sei sobre sulfitos, né? Que são coisas que causam dor de cabeça. A gente já pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas sobre se sentir mal, se sentir estufada, eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu posso pesquisar e trazer para você a informação. O que me veio na cabeça ouvindo você falar é o seu clima de férias quando você está na Itália. É. E os seus Nossa, muito hábitos quando você está em férias também, né? Às vezes é um hábito mais leve de comer, não sei. Os horários que você está se alimentando, os horários que você está bebendo vinho, eu não sei especificar. Mas pode ser a maneira como você está consumindo o hábito de férias e o hábito da vida real ali da rotina, entendeu? Eu não sei dizer sobre isso. Com Olha, se vocês relação que não eu possa. conhecem a região da Flórida, desculpa, Silmara, mas assim, se Não, vocês não, pode falar. não conhecem aquela região dali, já foram na Itália, mas não ficaram tempo para realmente curtir a Toscana, não somente as partes turísticas como o Duomo de Florença, mas ir para as partes das fazendas de vinho. Gente, olha, é como a Silmara disse, parece que você está dentro de um filme ou de uma foto. É extraordinário. É Bom, eu muito vou para lindo. Roma dia 1º, vou fazer Roma e Costa Amalfitana, mas eu vou tirar um diazinho para fazer um tour bem rápido, ida e volta para Toscana, só para ter um gostinho. E já reservei uma vinícola e vou experimentar um Brunello. Ai, meu Deus! Vai, Daniela, um sonho. Aproveita por todas nós. Pois é. Um Vai ser sonho só um conhecer lá. gostinho para uma viagem exclusiva à Toscana, porque a gente está planejando também. Ai, O meu Daniela. sonho é conhecer a Itália. É, a minha origem, né? Eu tenho origem italiana. O meu bisavô veio no navio. Meu sobrenome, eu sou adotada por eles, então eu não tenho sangue italiano deles, né? Mas eu sou adotada, eu sou uma filha adotada. Meu sobrenome é Ferracini, então são bem italianos. Ah, E o meu Ferratina. sonho é conhecer a Itália, quem sabe um dia até morar lá. Agora eu fiquei triste com a lei nova, né, da, da cidadania italiana. Não sei se ficaram sabendo que agora não Vai conta só até o mudar. avô, se eu não me engano, né? Mudou. É, Eu soube que agora não sim, pode Eu tem acho que mais. tem um tempo ainda para mudar, não? É, Eu acho que tem um tempo aí, tem uma brechinha aí para você fazer tudo que você é, precisa fazer. quem sabe? Mas eu tem que acho dar que a muito entrada bom antes Mas lá. de Tenho, mudar. olha, eu assim, sou casada com um tenho amigas lá italiano. que É moram casada e. já, Silmara? Você já é Oi? casada? Você é Já, casada? já. Ah, eu ia dizer, arruma um italiano. É a maneira mais É, fácil de você se as tornar amigas que não cidadã. são casadas acham italiano, né? Pois E é. eu vou dar adiantamento aqui, menina, só porque a gente tem 15 minutinhos para terminar, a gente tem um horário, né, com as nossas lives, mas eu achei umas curiosidades interessantes, né? Então, a Torre de Pisa, ela tá localizada dentro da Toscana, é na cidade de Pisa.
como eu disse, é considerada uma das melhores regiões vinícolas do mundo, né? Então tem rótulos renomados como esse Brunello de Montalcino, o Chianti. Dentro do Chianti tem várias subdivisões, né? Chianti clássico e outros. E a paisagem da Toscana é realmente muito preservada, o que torna vários locais lá protegidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, incrível, né? Aí aqui, falando sobre o Chianti especificamente, como eu disse, é uma denominação de origem controlada e garantida. A uva principal desses vinhos da Toscana é a Sangiovese, tá? Às vezes 100%, às vezes 70%. Às vezes eles fazem um blend ali, eles misturam com outras uvas, mas para ser uma denominação de origem, tem que ser no mínimo 70% de Sangiovese. Então, outras uvas complementares são a Canaiolo, Colorino, Trebbiano Toscano, Malvasia, Cabernet Sauvignon, Merlot, que eles podem misturar ali. É um vinho tinto seco, né? O teor alcoólico entre 12 e 13,5%. As meninas que estão com Chianti aí podem observar no rótulo qual que é o teor alcoólico. E é uma cor rubi brilhante, né? Podendo evoluir para um tom de granada, que é esse vermelho mais amarronzado. Tem notas de frutas vermelhas, cereja, ameixa, de flor violeta, especiarias, né? Que é esse aroma mais apimentado ali, tom, esse aroma de tempero, né? Toques terrosos. E nas versões que são envelhecidas, aí pegam os aromas terciários de madeira, tabaco e couro. No paladar, eles têm uma acidez equilibrada, os taninos são mais firmes e o corpo é médio, tá? Então, é um vinho bem equilibrado, fresco e muito gastronômico. Por ele ser um vinho de corpo médio, ele harmoniza com muitos pratos, tá? Bem legal. O Chianti para você harmonizar, sabe? Porque ele é adaptável. E aí tem as classificações de envelhecimento, né? Então, o Chianti jovem, ele fica no mínimo 3 meses envelhecendo. Um superior, 9 meses, e um reserva, 24 meses, tá? Então, quando você vê lá Chianti reserva, você já sabe que ele ficou 24 meses envelhecendo. A massas, né? Harmonização, massas com molho vermelho, pizzas, carnes assadas, queijos de média cura e os embutidos italianos, né? Harmonizam muito bem. Vou passar mais rapidamente, tá? Para a gente ter um tempinho para falar sobre os nossos vinhos que nós temos na taça. O Brunello di Montalcino é também uma denominação de origem controlada e garantida. Esse é 100% Sangiovese, tá? É um vinho tinto seco. Ele tem a característica de ser um vinho de guarda. Brunet vem da palavra que significa marrom. Então, é por isso que tem esses tons, né, amarronzados no vinho. E é por isso o nome, Brunello. E tem aromas de frutas já mais maduras, né? Por ser um vinho mais encorpado, você já consegue sentir esses aromas de frutas como ameixa, cereja, notas florais de violeta também, especiarias, couro, tabaco, chá preto, toques terrosos, balsâmicos. Então, é um vinho bem encorpado, bem complexo em aromas e sabores. Alguém quer falar? Tô ouvindo alguém falando. Não, desculpa, Silmara, foi o celular compartilhando o vídeo. Não tem problema. Um fato interessante sobre o Brunello de Montalcino é que ele precisa de, no mínimo, 5 anos, sendo envelhecido ali, né? Então, 2 anos em barrica, quatro. Aqui tá. Não tá errada essa informação, mas é 5 anos, né? 2 anos em barrica de carvalho e 3 anos em garrafa para ele chegar no mercado. Então, eles não podem vender esse vinho antes de 5 anos da colheita, tá? Então, esse que eu tá com 7 anos. Então, faz 2 anos que ele tá no mercado. Por isso que eu falei que eu tô cometendo infanticídio, porque é muito jovem, sendo que é um vinho que pode ser guardado por 30 ou 50 anos. Esse Brunello de 2018 é considerado muito jovem, tá? E a harmonização também, carnes vermelhas nobres, né? Eles comem muito cordeiro lá. Carnes de caça e aves de sabor marcante também combinam bem. Queijos mais curados e trufas combinam muito bem. E aqui falou de Eu um super, pla- para a Daniela, que vai para a Itália e para a Toscana, eu super recomendo a bisteca fiorentina olha, com o vinho Brunelli, maravilhoso. Você vai amar.
Esses pratos italianos ali dessa região vão combinar muito bem com esses três vinhos da região, né? Você pode ir sem medo nessa harmonização que você vai se surpreender. Agora, o Vino Nobile de Montepulciano. Olha, Adriana, se eu estiver falando errado meu italiano aqui. Ah, É, então, é um vinho também de Sangiovese, né? Com um mínimo 70%. Alguns produtores colocam ali uma complementação de uvas, né? Que a gente chama de blend. Em português a gente fala corte, né? O corte é quando mistura mais de uma uva. E aqui nos Estados Unidos a gente chama de blend em inglês, que é misturado as uvas, mas no mínimo tem que ser 70% de Sangiovese, que no local é chamada de Prugnolo Gentili. Não sei como que se pronuncia essa uva, mas é assim. É o nome que eles chamam lá no local, que é um clone da uva Sangiovese. Muitas vezes eles vão clonando a uva, né? E dando nomes, por exemplo, do Brunello di Montalcino, é considerado Sangiovese grosso, que é um clone da Sangiovese, que é grosso porque tem a casca mais grossa, sabe? Que transfere bastante tanino. Então, muitas vezes eles vão clonando a uva e pegando aquele clone para determinada região, que é o caso aqui do Vinho Nobile di Montepulciano. É um rubi bem profundo, já no caso, né? Porque é um vinho bem encorpado. Tem esses reflexos de granada, que a gente chama esse vermelho mais amarronzado, né? Conforme ele envelhece. E os aromas também são de frutas maduras. Então, cereja, framboesa, quase chegando no gelé. Quando a gente fala assim, frutas maduras, a gente pensa sempre a fruta que amadureceu muito, ela fica muito doce, certo? Então a gente já é. pensa nesse aroma, nesse sabor de frutas mais amadurecidas, quase partindo para uma compota, para uma geleia, né? Muitas vezes vão descrever o aroma dessa maneira, ou o sabor, né? Compota de framboesa, compota de cereja, compota de morango, ou geleia de morango, porque é esse aroma mais maduro, bem doce, tá? No paladar, ele é bem estruturado, tem os taninos bem presentes, a acidez equilibrada, o corpo é médio, é encorpado e o final é bem persistente, tá? O envelhecimento também é 2 anos, né? Sendo pelo menos um ano em barrica de madeira, são regras, são exigências, quando eles dão essa certificação de DOCG, eles avaliam tudo isso. E o reserva ele tem que ter no mínimo 3 anos, tá? De guarda para daí chegar no mercado. Então, tem que ser apreciado. O enólogo ele botou muito esforço. Por isso são vinhos caros. Não sei quem comprou os vinhos italianos, não sei se percebeu na prateleira lá dos vinhos italianos, como eles são caros. É É, por são isso, é bem porque mais eles são caros. feitos. Eles são feitos. Esse aqui que eu comprei, o Brunello, ele não tem por menos de US$ 35. Hum, O mínimo é US$ 35 uma garrafa desse vinho. Então, são vinhos que a gente tem que apreciar mesmo, porque o enólogo colocou todo o cuidado lá na fabricação, né? Tem a certificação que prova que é de qualidade, então a gente tem que apreciar mesmo. E combina também com massas com molhos mais encorpados, carnes assadas, queijos curados, e pratos típicos ali da Toscana, né? Você não vai errar. É sempre bom usar essa regrinha aí, combinar o prato daquela região com o vinho que você vai ter sucesso. E eu queria saber um pouquinho, a gente tem alguns minutinhos aí, o que que vocês acharam? Quem provou aqui antes? Não sei se tem alguém provando algum outro, eu estou provando o Brunello, é um vinho, assim, sensacional, muito elegante, muito de celebração mesmo. Abrir uma garrafa dessa é para celebrar um dia normal, você não tem nada para celebrar, mas você está celebrando. O que que vocês acharam do vinho que vocês estão provando? celebrar você, filmar a gente, já é só a gente estar respirando, já é um motivo de celebração. Verdade, nem me fala, a gente tem que mesmo celebrar. Tem gente que tem dificuldade, né? Eu tenho um pouco, confesso. Mas a gente tem que celebrar mesmo por estarmos vivos. Mas o que que vocês Pois acharam? Quem tá provando aí, o que que achou? Bom, eu adorei o Chianti, não era uma uva assim que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha conhecimento. Eu já fui à Itália algumas vezes e eu provei diferentes vinhos. Para ser bem sincera, eu não me lembro exatamente que vinho eu provei. A verdade é essa que você vai ao restaurante e eles te servem um vinho da casa, alguma coisa, e muitas vezes a gente não guarda. Então, eu senti uma diferença enorme. Assim que eu abri, eu testei, eu provei o vinho.
E no meio do caminho eu dei uma outra provada, e agora ele é um vinho completamente diferente. Ele é um vinho Hum. muito agradável, muito, como você falou, equilibrado. Foi uma surpresa. Eu queria muito, eu fiquei tentada a pegar um Brunello, mas eu falei, sabe o quê? Eu vou para Toscana, eu vou experimentar um Brunello lá, agora eu vou experimentar um Chianti para poder até saber a diferença e escolher o que trazer. Uhum. Você disse sobre o vinho evoluir, né, depois que você serviu ele. Isso Uhum. acontece em contato com oxigênio, esses taninos eles vão amaciando. O meu tá assim, eu deixei, o meu decanter quebrou. Então eu abri essa garrafa logo depois do almoço ali, deixei ela, né, aberta. E agora servi na taça, deixei mais ou menos uma horinha na taça. E ele tá super equilibrado por ter entrado em contato ali com o oxigênio, né? Ele vai, a gente chama de amaciar os taninos. Então é por isso que você está sentindo que cada vez muda, e Nossa, realmente muda tá mesmo. muito Os aromas eles vão smooth, se tá muito, abrindo. tá É, delicado, sabe, no paladar, tá impressionante. exato. Por isso que a gente também não precisa decantar qualquer vinho. Tem que ser vinhos específicos, como esses que são bem encopados, que tem muito tanino, que são vinhos que são de guarda, né? Que são vinhos com potencial de guarda. Às vezes eles estão jovens como o meu, mas eles têm potencial, então você precisa decantar esse vinho. Então é muito interessante sentir essa evolução do vinho na taça. E como eu disse no começo da aula, vinho é assim, é uma experiência quando você para observar as nuances, os detalhes, né? E torna você mais conectado àquele momento, né? Você parar para degustar um vinho, você abrir uma garrafa ao final de um dia cansativo e parar para apreciar, se conectar àquele momento, é quase que uma terapia, não é mesmo? Sim, Uhum. É wine quase que uma therapy. terapia. É. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui a gente tem um tempinho, né, que a gente pode dedicar, então é uma horinha. Mas os nossos encontros não acabam aqui, né? Nosso clube vai ter sempre encontros mensais. E eu quero muito que vocês sempre participem com a gente. Nós vamos anunciar o próximo encontro com o tema tudo certinho lá no nosso Clube do Vinho, tá? Mas vai ser ali para o final de maio, nosso próximo encontro. A gente anuncia tudo, os detalhes lá no clube. E obrigada de novo por participarem. Espero que vocês Viu? tenham Muito gostado. obrigada por dedicar o Ai, seu gente, tempo a ensinar a pois é. gente sobre vinho, viu? Muito obrigada. Obrigada a Obrigada, vocês por me Silmara. escutarem e por Obrigada. disponibilizarem do tempo de vocês, que é tão sagrado, para estar aqui com a gente, se divertindo um pouco aqui e aprendendo um pouco mais, tá? Converso com vocês lá no clube. Se a Jess puder tirar uma foto da gente, Jéssica, que é boa Vamos nisso. fazer uma foto, meninas. Muito obrigada, Ai, Silmar. Eu gente, a minha amei coisa o já tá conhecimento que feita. você trouxe pra gente hoje, viu? E obrigada Eu por todos Obrigada a também. aqui vocês. também. E vamos fazer um cheers, né? Yeah. Tchim. Deixa eu só abrir todo mundo aqui um segundo. Ups, deixa eu ver aqui. Silmar, Peraí. eu Silmara, você tá confesso, onde? Silmar, eu Oi? confesso que o Chianti não seria um vinho que eu iria comprar na prateleira, mas depois da experiência de hoje, é, é um vinho que entrou para minha lista. E E ele é como bom, coringa, ele é muito é gastronômico. um É vinho o leve. Coringa. A experiência foi maravilhosa de Ai, que saber um bom. pouco mais e de estar aqui com Vamos vocês continuar fazendo apreciando. isso, pegando regiões que a gente quer explorar, né? Eu não viajei para todos esses lugares, quero muito um dia, mas a gente vai conhecendo aqui pelos nossos Bem, encontros, né? Descobrindo mais sobre esses lugares. Eu posso colocar lá no grupo uma sugestão que assim foi muito desbravador para mim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu fui na região do Etna, o vulcão Etna, o ano passado, e eles têm os próprios vinhos lá. Eu encontrei um vinho daquela região aqui na Total Wine, que eu pensei, nossa, não vai ter, mas na Total Wine tinha esse vinho e comprei. Como é interessante você sentir os minerais daquela região. Nossa, é Posso deliberador, não sei sim, nem se existe essa palavra em português. Mas assim, você posso sim, amplia, quero sabe? saber qual é. Parece que até o seu cérebro assim aumenta, sabe? Do conhecimento. É muito bom. Obrigada. É muito bom. Muito legal, Vamos tirar querida. uma foto então? A Vamos Jess lá? tira pra Cada gente. um com a sua taça. Gente, a minha já tá vazia. Cheers! Maravilhosa. Um videozinho e cheers! Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Um beijo pra vocês. Obrigada a A gente Tchau, se boa vê. você. noite. Bom, Beijos, boa noite a todas. Tchau, boa tchau. noite. Tchau.